Em Loki primeira temporada, Ravonna Renslayer diz pro Loki que estava sim nos planos da linha do tempo sagrada com que os Vingadores viajassem no tempo. Portanto, a morte do Homem de Ferro também era um plano do Aquele que Permanece. Vamos relembrar, inclusive até do Doutor Estranho, dizendo que a única possibilidade possível de vencer o Thanos era aquela, né, com o Homem de Ferro, o Tony Stark, roubando as joias do infinito, dando estalo e, consequentemente, morrendo. Só que, como a gente sabe, a linha do tempo, ela é uma só, né? E agora, o Loki é o deus do multiverso, o deus das histórias, se a gente se basear nos quadrinhos. E ele sabe o começo, o meio e o fim. E agora, o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, é o grande vilão dessa história. Os papéis se inverteram. O vilão, que era o Loki, virou o herói. E o antigo herói virou o vilão. Tudo isso faz parte de um plano. E se você acha que o Kang foi descartado da história, se liga porque a Marvel em nenhum momento disse isso pra gente. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui. Comecei esse vídeo dando uma pincelada nessa teoria que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Tudo isso baseado em, basicamente, Loki primeira e segunda temporada e também nos anos aí de UCM, pensando muito nessa aparição do Robert Downey Jr. como o Doutor Destino. Tem muita gente dizendo, até aqui nos comentários dos meus vídeos, né, que os irmãos russos disseram que o Robert Downey Jr. é o Victor Von Doom. Eu não tenho essa informação, até a galera do Omelete, que tava lá em loco, tem teorizado sobre se o Robert Downey Jr. vai ser o Doutor Destino tradicional, o Victor Von Doom, ou se ele vai ser uma variante do Homem de Ferro. Tudo é possível. Por exemplo, a gente tem o Chris Evans, né, que no multiverso da Marvel, ele é tanto Capitão América como Tocha Humana. Mas de qualquer forma, independentemente do que aconteça, gera-se uma história muito boa pela frente. Imagina os antigos heróis da Marvel que lutavam ao lado do Tony Stark, encontrando com ele agora do outro lado, tendo que duelar contra ele. Então, pensando em tudo isso, nessa história que a Marvel tá contando, e pensando que, por mais que a gente imagina que tenha sido uma sorte que eles deram, né, em não ter mais o Kang e ter o Robert Downey Jr., né, não ter o Jonathan Majors e ter o Robert Downey Jr., a gente tem que pensar que isso é uma história que começou a ser contada, principalmente com a série do Loki, passou pela presença do Kang no Homem-Formiga, aí tivemos, né, a segunda temporada do Loki, e tivemos Multiverso da Loucura também ali no meio, No Way Home, histórias que falam sobre multiverso, e agora até com a presença da TVA, Deadpool e Wolverine. Então, por mais que os planos iniciais fossem uns, né, com o Kang, eu até acredito que desde sempre a ideia foi, lá em Guerras Secretas, ter o Doutor Destino. Eu acho que o Doutor Destino, de qualquer forma, estaria lá. Eles só anteciparam as coisas, eles só, teoricamente, limparam o Kang dessa história. Porém, a gente tem que pensar que eles não vão poder descartar várias coisas que foram ditas até o momento. Então eles vão ter que encaixar coisas de Loki, coisas sobre o multiverso que a gente sabe, para dar sentido para essa guerra multiversal que vem aí, com incursões, inclusive, acontecendo nesse exato momento. Então, assim, tem muita coisa que a Marvel vai ter que utilizar. E como utilizar? Vamos pensar, então, que a gente tinha o Aquele que Permanece no fim dos tempos, uma variante do Kang, que dominou o multiverso, isolou o universo 616 e impedia todas as ramificações para impedir, né, com que a guerra multiversal envolvendo os Kangs acontecesse novamente. E ele foi, teoricamente, derrotado pelo Loki na segunda temporada, rompendo com o ciclo. Aquele ciclo, ele se fechou. Só que aí, até na época, é uma teoria antiga, né, da época da segunda temporada de Loki, quando ela acabou, eu disse, a gente pode considerar agora que o Loki de fato rompeu o ciclo, e a partir daqui, a história, ela é nova, e não vai levar mais ao Aquele que Permanece, ou essa história continua seguindo o ciclo que no final dos tempos leva o Aquele que Permanece para o fim dos tempos, criando novamente essa linha do tempo e que vai dar sempre no mesmo ponto. Então a gente tinha essas duas vertentes. Hoje, com o que aconteceu, eu acredito que o Kang não vai mais aparecer e que de fato o Loki quebrou essa sequência de fatos planejados milimetricamente pelo Aquele que Permanece. Então, ele ali quebrou Aquele que Permanece e, fazendo isso, a TVA está disposta a qualquer ameaça relacionada a Kang
a gente poda e essa é a nossa missão agora. Isso fica claro no final da segunda temporada. Só que os fatos que levaram até esse momento do Loki, eles envolvem toda a linha do tempo anterior. E é óbvio que aquele que permanece viu entre as inúmeras possibilidades de multiverso, doutores destinos conquistando o multiverso. Então, ele, entre as infinitas possibilidades, viu que, em algum momento, no futuro, um Doutor Destino, que seria uma variante do Homem de Ferro, ou pelo menos com o mesmo rosto do Homem de Ferro do CM, iria aparecer para destruir o universo cinematográfico da Marvel, né? O universo 616. E para isso, e também para que seus planos de conquista do multiverso, mantendo o universo 616 isolado, acabando com o livre-arbítrio e ele ficando sozinho, isolado no fim dos tempos, exigia com que o Homem de Ferro morresse. Então ele uniu o útil ao agradável. Por quê? Ele precisava que esse Doutor Destino fosse derrotado lá na frente, para que a sua linha do tempo perfeita continuasse ocorrendo. E ele sabia que, nas inúmeras possibilidades de multiverso, igual o Homem de Ferro só tinha uma possibilidade de vencer, que era roubando as joias e dando estalo, aquele que permanece sabia que a única possibilidade de vencer o Doutor Destino era se o Homem de Ferro não estivesse lá. E a essa altura do campeonato, como Deus das histórias, o Loki, ele já enxergou o futuro. Ele já viu que ele se tornou o herói, ele que era o vilão, e que o cara que era o herói vai virar o vilão. O que tenho a temer? Os Vingadores. E ele está tentando impedir com que a história se repita. Então, olha a loucura de uma história de multiverso envolvendo linha do tempo, inúmeras possibilidades, momentos nexos, variantes, tudo por causa do aquele que permanece. Então, por mais que a Marvel não use mais o Kang, apesar dela não ter dito isso, ela não disse: olha, nós estamos substituindo o Kang pelo Doutor Destino, nós estamos substituindo Dinastia Kang por Doomsday. Sim, eles estão substituindo Dinastia Kang por Doomsday, mas eles não disseram que o Kang nunca mais vai aparecer. E se eles vão fazer o recast? Ou então, daqui a pouco, Jonathan Majors volta a trabalhar e ele volta pro papel também. Eu não descartaria. Você acha que pode acabar comigo? Eu sou Kang! Porque eles não podem ignorar tudo o que gerou até aqui. Toda a história do aquele que permanece, das suas variantes, do Loki assumindo a TVA, da missão que a TVA tem aqui agora e do que ela continua fazendo. Por exemplo, criando esse conceito de ser âncora. Se o âncora do universo morre, o universo morre também. Então, tudo isso vai ser útil, vai desencadear em alguma coisa. Talvez de uma maneira mais simples, explicando que o Loki quebrou a barreira do tempo, do aquele que permanece, os planos do aquele que permanece, o ciclo de poder do aquele que permanece, e agora a TVA poda todos os aqueles que permanecem, ou então tudo vai continuar levando ao aquele que permanece no fim dos tempos. Só que para isso acontecer, eles precisam de um novo ator pro Kang, ou a volta do Jonathan Majors. E aí, qual que é o seu lado favorito da teoria? Ainda vai ter Kang? Não vai ter Kang? O Loki de fato quebrou as coisas? E agora um novo futuro se desenha e o Loki já tá olhando o futuro e tá vendo a desgraça se aproximando, com o Doutor Destino, muita destruição, e é por isso que ele está procurando pelos Vingadores do Multiverso. E essa é uma continuação dessa teoria aqui que eu vou te trazer no próximo vídeo. Então se liga aqui, fique inscrito para não perder nada, deixa um like nesse vídeo que é muito importante caso você tenha gostado desse conteúdo, e a gente volta a qualquer momento com mais um vídeo. Aqui na tela nós temos outros vídeos falando tudo desse momento do universo cinematográfico da Marvel.